Boa tarde, pessoal. Eu sou a Isa, da Tours Pipi, já avisando desde o início que vai passar por rebranding. A Tours Pipi começou de maneira despretensiosa, por isso o nome tão simples, Tours Pipi. Eu viajei para Tailândia sozinha, sem conhecer ninguém, fui para passar 20 dias só. Acabei decidindo ficar lá e, por gostar de viajar, ter experiência, né, com viajar bastante, eu enxerguei alguns problemas, né, que são que os turistas, né, eles gastam bastante tempo e dinheiro comprando voo, hotel, mas a experiência no lugar onde chega muitas vezes é desprezada. E falando de Tailândia e Sudeste Asiático, onde a gente tem, só na Tailândia, 19% do PIB do país é turismo, a gente tem uma indústria de turismo, coisa que no Brasil a gente não conhece. Então, eu percebi esse problema de turistas que compartilham passeio com pessoas nada a ver. Então, exemplo, casais em lua de mel compartilhando passeio com gente que tá a fim de festa, pessoas do grupo LGBTQIA+, com gente conservadora. Então, assim, não bate, porque a pessoa passa um dia inteiro fazendo passeios. Lá no Sudeste Asiático, muitas vezes as pessoas vão pra praia e elas precisam realmente, tipo, fazer passeios, né? Diferente aqui do Brasil, que você vai pra praia, senta e fica estendido na praia e essa é a sua viagem. Lá não, você precisa fazer passeio para você conhecer os lugares, as ilhas, as praias, os templos, os elefantes, enfim. No Sudeste Asiático, essa cultura do passeio, ela é importante. E aí, durante a validação, eu morei 2 anos na Tailândia, tive 4.000 clientes com o foco de conectar clientes, né? 1 milhão de faturamento e me tornei referência sobre a Tailândia, tendo participado de programas, dado palestras, atendido famosos. Então, a busca pela referência, por ser o marketing sobre Tailândia, eu consegui sem dinheiro. Durante esse período, né, eu percebi que essa questão do problema dos passeios realmente era algo que atrapalhava muito a experiência e foi construído um marketplace. Durante a Covid, a startup foi acelerada pela Inovativa. Porém, por ter sido acelerada em 2020 durante a Covid, eu optei, como eu estava buscando investimento em 2020, por suspender as atividades, ao invés de ficar vendendo agora e pague depois, para eu ficar com problema de dinheiro dos outros, que eu não sei como que vai estar, e retomar quando o turismo voltasse, né? Hoje, o modelo de negócio basicamente é comissão, né? Então, o ticket médio de comissão que a gente recebe. A Tailândia recebe 39 milhões de turistas por ano. Se a Tours Pipi atingir 1% desse mercado, 390 mil, com um ticket médio de 160, que eu tô falando, jogando por baixo, em 4 anos a gente consegue um faturamento de 62 milhões. Durante o MVP, quem trabalhava na startup era eu, uma tcheca e um tailandês. E 3 pessoas tiveram 4.000 clientes, eu sozinha na Tailândia. Então, por isso que eu vejo que o investimento é sim um caminho e é inevitável para eu resolver na minha startup, né? Como maiores concorrentes hoje, a gente tem o Get Your Guide, o Airbnb Experience, mas eles não conectam pessoas de acordo com o mesmo tipo de perfil. Bom dia, diretamente aqui de Pipi. E a gente tem como vantagens, né? Esses 2 anos de vivência minha lá. Beijo. A cultura e valores, né? Foi escrito um livro também, compartilhando essa história, com 260 páginas, que já é pensando justamente no investimento de Series A para Series B, onde a maior parte das startups morre por falta de cultura. Em Copipi, você saindo do centro, pode pegar uma trilha com direção à praia de Long Beach. Né? E no caminho você vai encontrar várias praias praticamente desertas, vistas de tirar o fôlego, vale muito a pena fazer. E é 0,800. Porque o mercado lá de brasileiros que viajam para a Tailândia ao ano é de 120 mil brasileiros por ano. Se eu começar a atender esses brasileiros lá, de lá para eu ir para outros lugares é melhor. Porque lá o brasileiro realmente necessita de uma ajuda, porque não entende de nada. E eu por ter atendido 4.000 clientes, eu vi, né, como é difícil, como as pessoas às vezes têm prejuízo, enfim. E hoje, nossos recursos disponíveis, a gente tem vários recursos, foram ganhados premiações no Inovativa, para $10 mil de Amazon Web Services, faço parte da Rede Líderes, vou ganhar crédito de impulsionamento do Facebook, fiz parte da Fundação Estudar, Rede de Alumni, enfim. Como roadmap para os próximos passos, a gente busca investidores para trazer o capital e a inteligência de mercado, para contratar pessoas, melhorar a nossa infraestrutura e poder utilizar tudo que a gente tem de marketing, porque foi conquistado me tornar especialista, mas eu preciso agora usar isso de acordo, né? Eu sou CEO dessa startup, eu sou engenheira civil, já trabalhei na Caixa, já trabalhei em várias indústrias diferentes, consultoria, banco, né, corretora, e o Guilherme é o CTO, que é meu sócio. Então, o Guilherme, eu falei pra ele, não precisa construir nada agora, na Covid.
não tenho o que construir. Então, o Guilherme está lá estudando tudo, metaverso que vem, como utilizar os $10.000 da Amazon Web Services, porque eu só vou voltar agora se eu realmente ganhar investimento, porque eu já fiquei 2 anos na Tailândia, já fiz o livro de maneira independente, e é isso. É sobre isso. Obrigada. Acho que você chamou bastante atenção, foi legal falar da experiência, dos clientes e tudo mais, mas acho, assim, pelo menos para mim, não sei se o pessoal, faltou entender um pouco o que você quer construir agora. Né? Tem um CTO, onde você quer aplicar tecnologia, como conectar essas pessoas, qual que é o seu produto, o seu modelo de negócio a partir de agora? Sim, hoje o primeiro passo que eu preciso, para eu poder realmente estar aqui hoje, estar no Inovativa, estar em vários lugares, eu preciso ser uma startup de verdade, eu preciso ter CNPJ, eu preciso ter tudo isso, certo? Então, assim, eu tenho CNPJ, abri agência de viagens, fiz Cadastur, já até a Flytour também eu coloquei como operadora para poder ver a questão de vender voo e etc. A agência de viagem comum no Brasil, todo mundo aqui consegue abrir, qualquer brasileiro consegue abrir. Agora, para eu poder organizar meu negócio focado na Tailândia, eu não consigo com um negócio aberto no Brasil, eu preciso abrir uma startup fora. Então, só aí eu já começo, eu preciso abrir startup pelos meus estudos, né? Por isso tem um advogado aqui também que pode até ajudar com isso, por isso eu busco o capital com a inteligência. Por quê? Porque por todas as alternativas que eu estudei, que essa startup começou em 2017, né? Então eu venho estudando de lá para cá todas as alternativas, a única maneira dela funcionar é ela sendo aberta fora do Brasil. Então eu preciso, primeiro, $2.500 para eu abrir uma startup na Estônia. Porque aqui no Brasil eu não consigo. Porque, primeiro, o Brasil não tem ainda contato direito com a Tailândia, eu não consigo garantir que o cliente que eu estou vendendo lá na Tailândia, ele vai seguir uma regra X, Y, Z, porque não existe. Então, assim, foram várias coisas que eu passo e que tenho passado por burocracia que me impede de avançar. Por isso que eu falo que hoje eu falei pro Guilherme, a gente não tá, tem $10.000 de Amazon Web Service, tem várias coisas aí, enfim, né? No marketing nem se fala quantas coisas eu consegui ganhar aí para poder bombar, parceria com blogueiro, influencers, Big Brother, tudo que vocês quiserem, eu tiro da manga para fazer o marketing. Só que é o seguinte, a primeira coisa que é ser uma startup que realmente garante a segurança, igual ele falou, para os clientes, contratual e etc, eu não consigo, porque o Brasil e a Tailândia não tem relação. Então, assim, quando eu saí da Tailândia e voltei para o Brasil para buscar investimento, eles estavam abrindo a Câmara de Comércio Brasil e Tailândia lá, para você ter noção. E isso era para quê? Para poder exportar a semente de flor para o Brasil, não é para uma startup. Então, assim, tá muito atrasado, realmente, os brasileiros que vão para lá, eles não têm assistência, todo mundo se perde diário, perde vários passeios, perde hotel, perde voo. É um monte de blogueiro que nunca foi para lá e que fala que foi, copia de um outro blogueiro. Eu fiquei chocada, porque eu não vim do turismo. Então, na hora que eu comecei a trabalhar com turismo na Tailândia, eu percebi como é que funcionam as coisas, né? Porque eu tive 4.000 clientes lá. Então, foram 4.000 pessoas com problemas diferentes. Enfim, no final, muitos eram iguais, né? Por isso que viram uma startup. Mas o foco principal hoje é essa questão de eu retomar essa questão da conexão de pessoas. Por quê? Isso faz as pessoas comprarem mais rápido, porque isso aconteceu comigo quando eu tava lá, era no boca a boca. A pessoa já chegava, voltava de Pipi já lá em Bangkok e falava assim, compra passeio lá em Pipi com a Isa, vai pro Camboja, compra com ela porque ela já vai te colocar no grupo certo. As pessoas já estavam comprando de olho fechado, não gastavam nem tempo mais, gente, de venda. Porque eu tô falando de um lugar ermo, que não tem brasileiro explicando em português como é que funcionam as coisas. Eu fui a primeira a fazer isso. Depois de mim vieram algumas cópias, tudo que é bom o povo copia, né? Mas eu tô aqui na frente. O pessoal ainda tá lá perrengando e eu tô aqui buscando solução. Se o pessoal que me copiou tá satisfeito de ficar desse jeito ilegal, entre aspas, eu não tô. E para eu resolver isso, eu preciso de dinheiro. É isso que eu venho buscando desde que eu voltei pro Brasil. Mas a sua intenção é montar essa startup lá. Que serviço você... Não é montar startup lá. É igual o Booking, o Airbnb, etc. Eles são abertos fora da Tailândia e eles vendem lá. Eu quero abrir startup na Estônia ou em Delaware. São os 2 lugares que eu preciso de uma assessoria jurídica. No Brasil não funciona, eu não vou conseguir, e nem na Tailândia. Na Tailândia eu já tive a oportunidade de ter um sócio tailandês e eu neguei, porque ele obrigatoriamente teria que ser dono de 51% do negócio, porque a Tailândia nunca foi colonizada. Então lá é um país que tem cultura também, tem cultura muito forte, muito protecionista. Então, para eu conseguir fazer isso, eu tenho que abrir fora, não consigo abrir lá. Já pensei todas as alternativas. São passeios em todo o Sudeste Asiático, por isso eu falo que vai ter rebranding, não vai
Tours Pipi começou, como eu expliquei, foi o início, eu não sabia, não pensei que eu estava abrindo um negócio. Começou eu ajudando os brasileiros lá mesmo e foi crescendo, né? Então, por isso que vai passar por um rebrand, que eu falo também que eu preciso do investimento para isso, porque eu sei fazer isso, eu até conseguiria fazer isso sem R$1, mas eu preciso agora de profissionalizar, porque eu venho dessa questão de eu comigo mesmo, passando aperto lá com tailandês, enfim, tcheca, que trabalhava comigo lá. A única pessoa que falava português era eu. Então, assim, essa questão toda que eu fiz lá, né, para eu poder resolver agora e organizar, realmente crescer, vamos expandir e tudo mais, a verdade é que eu tô cansada já de bater e dar murro em ponto de faca com burocracia e coisas e leis que não existem, né? Não tem como eu colocar um negócio na lei se eu não abrir um negócio fora do Brasil. O seu público-alvo é brasileiro, então? A princípio são brasileiros, sim. São 120 mil brasileiros que viajam por ano à Tailândia. Então, só com esse público-alvo inicial, em 4 anos eu já atinjo os 390 mil, que é 1% do mercado da Tailândia, né? Ainda sobra brasileiro para eu não entender. 65 por dia, e fazendo um cálculo por dia, sobra 65 brasileiros por dia nos 4 anos, que pode não ser meu cliente, que ainda consigo atender 390 mil. Em 4 anos. Então, assim, eu só preciso mesmo, hoje eu já tenho marketing, eu já tenho tudo isso, eu só preciso realmente resolver a parte burocrática para eu poder trabalhar, porque eu trabalhei esse tempo todo no risco. E eu tô cansada, eu não quero mais trabalhar no risco, chega. Só que ao mesmo tempo eu sei que os brasileiros precisam dessa ajuda lá. Porque se eu não tivesse começado, não teria acontecido tudo isso, de eu chegar a 4 mil clientes, etc. Então, retomar primeiro os passeios, e depois, né, ir colocando as outras questões, que aí eu tenho ferry, eu tenho ônibus, eu tenho voo interno. Igual aqui no Brasil, vem um tailandês pra cá, você acha que o tailandês sabe o que é Gol, o que é azul? Vai um brasileiro pra lá, a gente não sabe as companhias aéreas de lá. Então, assim, tudo isso do Sudeste Asiático eu consigo organizar, e a intenção é crescer de lá primeiro, ficar conhecido pelos brasileiros lá, como eu já sou mesmo, já conquistei isso daí. Para depois ir ampliando, né? Então, da Tailândia, a gente coloca o Vietnã, coloca o Mianmar, coloca o Laos, Camboja. Mianmar não, que agora sofreu golpe de Estado, né? Mas, enfim, de parceria lá também. Então, vai colocando parceria com todos os lugares e depois vai expandindo. Mas é aproveitar o que eu tenho hoje, que é o know-how de Tailândia, que todo mundo já me conhece por lá. Você mencionou que tem um CTO que trabalha com você. Sim. Qual é o papel dele, né, dentro da tua organização no momento? O Guilherme, ele entrou no meio da Inovativa em 2020, então enquanto eu estive na Tailândia, realmente eu era a única pessoa que falava português. Eu conheci ele em 2015, num Startup Weekend, que a gente participou junto em Belo Horizonte, eu sou lá de BH. E desde então a gente tentou empreender na startup que a gente apresentou lá na época, não deu certo, e aí durante a Inovativa em 2020, no meio eu precisei... Enfim, eu estava conversando com um mentor de tecnologia de algumas coisas que eu queria desenhar para um próximo, né? Porque eu fiz o site, eu entendo um pouco de tecnologia também, eu que fiz o site lá na Tailândia, que antes era no WordPress, enfim, com Elementor e tal. Mas eu falei, cara, eu preciso de alguém dessa parte, né? Não tem como eu ser tudo, igual eu era. E aí, hoje, o Guilherme ele é focado principalmente em Amazon Web Services, que é o que a gente ganhou de premiação. Então, ele está construindo, tipo, a nossa nuvem, tudo para poder fazer a infraestrutura, né? Para a gente ter o background, para com calma construir de novo um novo produto. Porque agora, sei lá, vai ser no metaverso, vai ser um e-commerce, não sei. A gente quer inovar e quer aproveitar esse know-how que eu já tenho sobre Tailândia. Porque eu morei 2 anos lá. E isso daí pode passar Covid, pode passar 20 anos, 10 anos, não vai mudar. Né? É um conhecimento que é muito intenso, porque... São 2 anos, mas parece que foram 20, né? Porque você tá em outro país, é outra cultura, é outro planeta pra gente. Ainda mais empreendendo sozinha lá do outro lado do mundo. Então, realmente é aproveitar isso daí agora que retomou. E você comentou que na época, né, com os 4 mil clientes, era você que era provedora dos passeios, né? Lá, você que dava essa orientação turística. E como você pretende fazer isso agora? Você tem uma rede de parcerias? É você mesmo que quer continuar engajando e fazendo
sendo a pessoa que está viabilizando o turismo lá, ou você procura buscar parceiros? Então, eu já tenho parceiros lá. Quando eu trabalhava lá, era com parceiros. Por exemplo, eu comecei vendendo passeio ganhando comissão, um passeio X. No final, eu já tinha passeio meu, que era, tipo assim, com a minha rota, com o meu nome não meu, né, Isa? O nome que a gente criou em português, guia brasileiro, enfim, tudo. E sempre isso em parceria lá com a Tailândia. Só que a questão é essa que eu te expliquei. Tudo funcionou até hoje na questão de eu estar lá presente, batendo pé, falando, olha, isso aqui tem que ser desse jeito, isso aqui tem que ser assim, até os tailandeses acostumarem com o jeito de atender brasileiro, com isso, com aquilo, enfim, com o nosso jeito. E eu explicar também como é que funciona e tudo mais. Só que hoje, para eu poder retomar isso, eu também preciso voltar na Tailândia e ver como é que tá a situação deles. Por isso que eu falei, eu não quero fechar com uma pessoa que, durante esse tempo, sei lá, pegou o barco e largou lá, agora o barco vai dar um problema. Entendeu? Eu não tenho como exigir isso sem uma empresa realmente que eu tenho como fazer um contrato. E o Brasil não possibilita isso. Infelizmente, o Brasil não tem jeito de eu fazer isso e de operar lá, no Sudeste Asiático. Porque vai olhar a questão de imposto, vai olhar a questão de pagamento, de burocracia, etc. Não funciona, não se conversa. Então, assim, é a coisa que eu luto desde quando o negócio começou a ficar sério na Tailândia. E aí, quando eu cheguei em 4.000 clientes, eu parei e falei, vou voltar pro Brasil e buscar investimento. Por isso que eu falo que no Inovativa, eu falei, não vou vender agora para fazer depois. Porque, realmente, é um problema que os brasileiros precisam, sim, de ajuda lá e cada dia vai aumentando mais. Só que a gente, quem tá atendendo assim lá hoje, pode saber. É gente que me copiou e veio depois de mim e que tá lá ainda na corda bamba. Se der algum problema, essas pessoas não vão se responsabilizar. É do jeito que eu trabalhava. Então, sendo bem honesta aqui pra vocês, é isso. Eu quero resolver essa situação legal. Eu quero que essa empresa passe pelo rebranding e resolva isso. É $2.500 para começar. Depois disso daí, o resto, entendeu? A gente já está acostumado a fazer startup, gastar começar sem nada, né? Sem dinheiro. Então, assim, gastar muito dinheiro não é a ideia também, é poupar o máximo. Mas eu preciso começar com isso. E alguma assessoria jurídica, né, contábil, de qualidade, de confiança. Não aguento mais ser eu empreendedora nessa área. Desculpa atrapalhar, acabou os 10 minutos, tá, gente? Obrigada. Valeu.